Ué. Tô acostumado já, né? Não, pode ser assim, pode ser assim. Pode. Bom. Bruno? Não tá indo passador? Não. Pode clicar. Vamos usar aqui. Aí. Bem. Bom, a questão do sangramento uterino anormal se reveste importância, entre outras coisas, e a gente vê sempre essas referências nos artigos. E as mulheres, há cerca de um século atrás, elas menstruavam questão de 40, 50 vezes durante sua vida reprodutiva, por conta de inúmeras gestações, o período de amamentação, e hoje, na mulher moderna, com o menor número de gestações, a postergação da primeira gestação, elas chegam a menstruar perto de 400 vezes durante a vida reprodutiva. Então isso traz implicações para aquelas mulheres que têm a questão do sangramento aumentado, o sangramento anormal, seja ele de que forma for. É queixa frequente em consultório ginecológico, 20 a 30% das mulheres em idade reprodutiva têm a queixa do sangramento anormal, né? Leva a uma perda da capacidade laboral, maior utilização de recursos, principalmente recursos públicos, que se reveste bastante importância no nosso meio, além de reduzir a qualidade de vida. Bom, e a questão da quantificação do sangramento vem desde 1966, quando Hallberg, na Suécia, fez uma avaliação, através do método da hematina alcalina, de uma série de mulheres, em que ele fez a avaliação da quantidade de sangue nos absorventes, tampões vaginais, mas absorventes vaginais, sobretudo na época, e verificou que o valor que correspondia ao percentil 90, ou seja, dividia 90% das mulheres consideradas como normais, seria a perda de até 80 ml. Praga do Pedro, sem dúvida. Bom, e por muito tempo usou-se alguma nomenclatura, como menorragia, hipermenorragia, metrorragia, e que a partir de 2011 a FIGO instituiu um sistema de classificação que inclusive mudou, né, esse tipo de nomenclatura, sugere-se não usar mais essa nomenclatura, e esse sistema proposto foi um sistema que é um acrônimo chamado PALM-COIN, e que se divide basicamente a parte PALM em causas estruturais e a parte COIN em causas não estruturais, que a saber seriam as coagulopatias, disfunções ovulatórias, as disfunções do endométrio, causas iatrogênicas e outras não classificadas. Mais recentemente, a FIGO propôs um outro sistema que seria de classificar o período menstrual dentro da sua normalidade. Então, em termos de frequência, segundo a proposta da FIGO, aquele período que tivesse entre 24 e 38 dias, uma duração menor ou igual a 8 dias, uma regularidade em que a variação entre os ciclos fosse entre 7 e 9 dias no máximo, né? E a quantidade de volume normal, mas normal referido pela própria mulher. Essa seria a avaliação dentro dos padrões de normalidade segundo a FIGO. Bom, as causas não estruturais, então, incluem
o sistema Palm-Coin, a coagulopatia. Aqui está como anticoagulação crônica, mas mais recentemente isso foi mudado. A anticoagulação crônica, que era considerada uma causa de coagulopatia, hoje ela foi mudada para causas iatrogênicas, o que fazia mais sentido no meu entendimento desde o começo. As causas ovulatórias relacionadas às endocrinopatias, as alterações endometriais, que são alterações, eu acho que bastante interessantes de se ver o que se tem produzido hoje, causas iatrogênicas, né, uso de contraceptivos, DIU hormonal, drogas que mexem com o sistema nervoso central, e condições não classificadas em outras partes, como, por exemplo, defeitos na cicatriz de cesárea que poderiam ser causa de um sangramento ou um gotejamento pós-menstrual. Falar um pouco da questão do sangramento menstrual, porque o endométrio é a parte ativa sempre, como causa do sangramento, né? E é o endométrio que tem que funcionar de maneira adequada em termos de sua recomposição, ou sua cicatrização, se assim pode chamar, para que o sangramento seja contido. Então, no primeiro momento, com a queda dos níveis de progesterona, há liberação de substâncias vasoativas, prostaglandinas, endotelina 1, tromboxana 2 de um lado, e a prostaglandina E2 e prostaciclinas do outro lado, e que tem que ter um equilíbrio, onde vai se predominar inicialmente uma vasoconstrição. Numa primeira fase da menstruação, ela é considerada como uma fase inflamatória, onde há ativação do sistema lítico, então a redução dos níveis de estrogênio e progesterona desestabilizam os lisossomos dentro das células. Acontece a digestão celular de dentro para fora, liberando fosfolípidos de membrana, que vão entrar no ciclo do ácido araquidônico, produzindo as prostaglandinas e prostaciclinas. Há também um estímulo para a migração de leucócitos, sobretudo neutrófilos e macrófagos, e esses, por sua vez, vão liberar metaloproteinases, que são enzimas dirigidas contra partes específicas da membrana endometrial, de forma que a parte basal do endométrio fique e a parte funcional do endométrio saia. Então, quem faz essa clivagem, normalmente, são as metaloproteinases. E com isso, há a lesão do endotélio vascular. Passada essa fase inicial da ativação, né, da fase inflamatória, fase lítica, deve existir uma ativação de uma fase anti-inflamatória. Então, no próprio endométrio, deve existir a ativação e a maior atividade da 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase, que participa da fase final da produção do cortisol. Então, o cortisol é liberado endogenamente e autóctonamente dentro do endométrio. E ativação de alguns fatores, como o fator plaquetário 4, que recruta macrófagos que têm a função reparadora desse endométrio. A limitação do sangramento, ela é dada, sobretudo, por esse equilíbrio entre vasodilatadores e vasoconstritores, de forma que haja um predomínio da vasoconstrição. Nesse mesmo momento em que está havendo a vasoconstrição, está ocorrendo a agregação plaquetária e o início da cascata de coagulação. Então, a formação do trombo plaquetário, ela é, de certa forma, limitada em tamanho e velocidade, né, e há que haver um ajuste do diâmetro do vaso para que esse trombo se torne eficiente. Então, participam aqui fator tecidual, o ativador tecidual do plasminogênio, o inibidor desse ativador, tudo isso levando à estase vascular, ou buscando a estase vascular, favorecendo o tamponamento inicial desses vasos lesados. Estima-se que 50% do mecanismo de contenção do sangramento seja dado pelo sistema hemostático. E numa fase um pouco mais tardia do reparo endometrial, existem alguns fatores locais, como o HIF1, né, é um fator induzido pela hipóxia, a liberação, e eles estão numa produção mais ou menos acoplada, em que há o estímulo da liberação do fator de crescimento endotelial, e há o estrogênio que vem por fim e faz a reptilização final desse endométrio. Então são vários componentes, né, que participam para que haja um sangramento de forma coordenada.
Ou seja, o endométrio tem que ser lisado dentro da camada adequada para que a camada funcional seja liberada. Da basal vão crescer, vai crescer endométrio novo com vasos formados de maneira adequada. Bom, então em relação, primeiro, ao sangramento relacionado às causas de coagulação ou às coagulopatias. Basicamente são dois grandes defeitos. Os relacionados às disfunções plaquetárias ou plaquetopatias, onde existe a doença de von Willebrand, que é a mais frequente. Há uma variação, mas em torno de, grosso modo, 15% até 17% das adolescentes que têm sangramento aumentado desde a menarca são potenciais portadoras da doença de von Willebrand. Defeitos da agregação plaquetária, que não necessariamente estão relacionados à deficiência do fator de von Willebrand. Há defeitos da própria plaqueta, como a trombastenia de Glasman e a síndrome de Bernard-Soulier, e eu citei esses dois porque, com alguma frequência, no ambulatório anterior de hemostasia reprodutiva, nós pegávamos esses casos aqui. E, por fim, a deficiência dos fatores de coagulação, que elas são menos frequentemente manifestas em termos de sangramento aumentado. Lógico, pode acontecer, mas, como regra, deficiências de plaquetas, ou as plaquetopatias, elas se manifestam como sangramento mucocutâneo, portanto, epistaxe, gengivomorragia, sangramento mucoso como do endométrio, e as deficiências de fatores de coagulação são sangramentos mais parenquimatosos, intramuscular, intraarticular e assim por diante. Aqui só para mostrar, para mim está pequeno, mas a estimativa de que até a frequência das doenças de discrasias sanguíneas, de modo geral, pode estar presente até 62% dos casos de sangramento uterino anormal. Eles podem ser bastante dramáticos em termos de volume de sangue perdido, né, como uma deficiência do fator 2, pode chegar, nessa estimativa, até quase 600 ml de perda. Já tivemos paciente aqui no começo do ambulatório de hemostasia reprodutiva que, por usar anticoagulante com um antiagregante plaquetário, o clopidogrel, foi aplicado o mapa pictorial a esta mulher. Ela era uma professora de Guaxupé, uma pessoa esclarecida, e no mapa pictorial, a primeira vez que ela trouxe, a perda sanguínea era próximo de 900 ml durante o período todo de sangramento. Eu achei que ela não tivesse entendido o método, apliquei mais 2 vezes, e sempre veio em torno de 800, 900 ml de perda. Então a situação ela pode ser bastante importante em termos de volume. E, basicamente, as questões relacionadas à coagulação se definem entre problemas de plaqueta, problemas de fatores de coagulação. A questão do endométrio, ela me parece mais interessante, porque existem mecanismos que são intrínsecos próprios do endométrio e hoje difíceis ainda de serem avaliados. Então, o primeiro mecanismo de ativação da coagulação depende da liberação do fator tecidual. O fator tecidual é liberado ali onde houve a lesão endotelial, ele estimula a via extrínseca da coagulação, que é a via mais rápida, né? E aqui é um trabalho que foi interessante, porque entre controles estimulados com estrogênio, medroxiprogesterona e associação de estrogênio com medroxiprogesterona, nós vemos que a produção endometrial do fator tecidual aumenta quando há estrogênio com progesterona. Quando se incluiu o inibidor da progesterona, o RU486, temos uma diminuição da produção do fator tecidual. Então, a primeira condição que entende-se é que um endométrio saudável é um endométrio que foi sequencialmente estimulado por estrogênio, seguido de estrogênio com progesterona. Isso ativa os genes que vão levar à produção de proteínas e enzimas próprias para o sangramento e coagulação, regeneração adequada desse endométrio. Existem alguns defeitos que estão sendo estudados, defeitos da fase inflamatória do sangramento menstrual. Então, aumento da atividade do fator nuclear kappa-B, que tem uma cascata de produção e que também está acoplada à produção do TNF e COX. Recrutamento de leucócitos pode ser um recrutamento deficiente,
deficiente no sentido de um hiperestímulo por produção aumentada dessas substâncias inflamatórias, muitos leucócitos produzindo muitas enzimas localmente, levando, por exemplo, a secreção aumentada de metaloproteinases, que vão continuar clivando o endométrio além do tempo previsto para essa clivagem acontecer. E uma atividade inibitora da 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase, ou seja, diminuindo a atividade anti-inflamatória, portanto, perpetuando a fase inicial inflamatória do endométrio. Existem defeitos da vasoconstrição, já falado desde o começo, como o desbalanço na produção entre prostaglandina F2-alfa e prostaglandina E2. Esse daqui, basicamente, é o racional para se usar, por exemplo, anti-inflamatórios no tratamento do sangramento. Menor concentração da endotelina 1, vasos espiralados mal formados pela liberação equivocada, errada, de fatores angiogênicos, levando, por exemplo, a menor quantidade de músculo liso, ou vasos com interrupções, com gaps. E defeitos no reparo endometrial com a menor concentração do fator induzido pela hipóxia, né, que estimula o reparo, e, novamente, a questão dos vasos mal formados. Outras condições podem coexistir e têm sido questionadas hoje, como, por exemplo, a questão da endometrite crônica. Endometrite aguda, né, paciente que está iniciando o quadro de doença inflamatória pélvica aguda, muitas vezes se vê o sangramento. Um endométrio está ali inflamado, ele está mais friável, a paciente sangra. Mas e a questão da endometrite crônica? Primeiro que existe um problema no próprio diagnóstico, é a questão de que alguns autores sugerem que um plasmócito na basal do endométrio pode já caracterizar a endometrite, como outros sugerem, 5 plasmócitos por campo de 10 aumento. Então, assim, há uma diferença, é uma entidade que existe, endometrite crônica. Há relatos na literatura que se refere ao sangramento de que o tratamento do quadro de endometrite, na ausência de outras causas, melhora inclusive a taxa de implantação. Aí acho que o Pedro poderia depois comentar isso com o Carlos. Então, endometrite crônica é uma entidade a ser lembrada como uma causa endometrial. Qual é a participação exata dela no sangramento ainda está por ser esclarecida. Há uma associação da endometrite com pólipos, há uma associação da endometrite com leiomiomas. Um trabalho feito na Ásia sugere que pacientes são mulheres com sangramento uterino anormal, né, foi encontrado cerca de 40%, 41% presença de endometrite crônica em material de biópsia. E a questão é que, só título de exemplificação, as causas endometriais podem corresponder, segundo algumas estimativas, até 50% das causas de sangramento uterino anormal, né? Temos aqui causas estruturais, miomas, pólipos, adenomiose, mas temos que as causas não estruturais, de modo geral, elas podem corresponder a 50% das causas, ou mais de 50%. Abordagem diagnóstica. Acredito que 80% do problema do sangramento se resolva na anamnese e exame físico. Então, uma questão importante é a caracterização adequada do padrão de sangramento, né? Isso a gente acaba sempre repetindo quando estamos lá com os residentes no hospital universitário, que é a gente procurar caracterizar a quantidade, né, e a quantidade não é só o número de absorventes, mas se usam 2 absorventes ou mais, se há perda de coágulos com extravasamento, se mancha o lençol da cama, se está evoluindo para anemia, obviamente. A frequência do sangramento, a associação dos protetores, enfim. Padrão com a quantidade de sangramento, as queixas associadas, se tem dor, se não tem, se tem febre, se tem prostração, porque a gente pode eventualmente estar diante de um quadro de uma endometrite. Buscar na anamnese causas sistêmicas que possam justificar a anovulação. Perguntar o uso de medicações e métodos anticoncepcionais. E o uso de medicação hoje acho que tem até um caráter interessante. Outro dia ficamos esperando mais de meia hora a paciente para ir para uma cirurgia,
Porque perguntando assim, usa alguma medicação, trata algum problema de saúde? Não, não usamos. E aí na história que o anestesista tirou, ela estava usando o Ozempic, tempo de esvaziamento gástrico demorado, fica esperando fazer ultrassom para ir para a sala de cirurgia. Ou seja, o Ozempic não é medicação para elas. Então, às vezes, a gente precisa ser objetivo na busca da medicação e dos métodos contraceptivos usados. Pesquisar presença de equimoses, epistáceos, gengivorragias ou outras hemorragias, doenças associadas, doença cardíaca, doença lobar, doença renal crônica, e o risco cerebrovascular, muitas vezes por conta do tipo de tratamento que nós vamos fazer. Né? Se vamos instituir o uso do contraceptivo, precisamos saber disso. Causas sistêmicas de ovulação, temos basicamente ovário policístico, obesidade, né, a variação muito grande do peso para mais ou para menos, hipotiroidismo, a hiperprolactinemia, distúrbios hipotalâmicos de modo geral e adrenais, e essas doenças crônicas também podem contribuir para a anovulação crônica. As medicações contraceptivas, anticonvulsivantes, anticoagulantes, drogas com ação no sistema nervoso central, como os inibidores de recaptação da serotonina, os benzodiazepínicos e outros. Aqui é uma sugestão de uma abordagem diagnóstica para o rastreamento de doenças hemorrágicas, então questionar de uma forma estruturada, né, se há sangramento intenso desde a menarca, que poderia sugerir uma discrasia sanguínea hereditária. Se há uma das seguintes condições, ou se houve sangramento pós-parto, sangramento após cirurgia e após o tratamento odontológico, ou se duas ou mais das seguintes condições, equimoses de 1 a 2 vezes por mês, e sugere-se manchas maiores do que 5 centímetros, epistáxio 1 a 2 vezes por mês, gengivorragia frequente, história familiar de coagulopatias hemorrágicas. Seria uma sugestão de questionamento estruturado. A questão de exames. Bom, basicamente, método de imagem, sobretudo, inicialmente, o ultrassom, para descartar as causas estruturais, e depois, nas causas não estruturais, as questões de coagulopatia. Alguns artigos sugerem que, para se investigar coagulopatia, se faça basicamente tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, tempo de sangramento que vai avaliar os vasos. Até servem esses métodos, mas eles são métodos de uma sensibilidade muito baixa para se rastrear. Então, há a doença de von Willebrand, que altera o TTPA, e a doença de von Willebrand tipo 1, que não altera o TTPA. Então, se você achar um TTPA normal, não dá para dizer que ela não tem o problema. No caso, a sugestão é que se encaminhe para o hematologista, porque ele vai saber interpretar a agregação plaquetária com adrenalina, com histocetina e assim por diante. Né? E a busca das doenças que levariam à anovulação crônica, acho que aí é próprio nosso ginecologista. Achei que trazer isto também não acrescentaria de nada. Tratamento clínico do sangramento anormal. Pus aqui, apesar de nós não termos mais no mercado, estrogênio equino conjugado, né, porque era uma ferramenta interessante, sei que já usaram aqui no HC. Então, no sangramento agudo, sem doença sistêmica, com útero, sem doença estrutural, o uso do ácido tranexâmico ou ácido epsaminocaproico, doses diárias de contraceptivo. Na literatura a gente encontra referência ao uso de até 4 comprimidos de contraceptivo monofásico por dia. Usa isso por um período de 5 a 7 dias e depois, parando o sangramento, passa 1 comprimido por dia. Sugere-se junto um antiemético, né? A própria literatura sugere. Multidose oral de progestagênio e o uso de GNRH com inibidor de aromatase. Essa é uma proposta para abordar o sangramento agudo. Nas coagulopatias, o ácido tranexâmico é bem utilizado, sobretudo nas disfunções plaquetárias. O uso do contraceptivo combinado oral. E aí, nas mulheres que têm o sangramento pelo uso do anticoagulante, podemos usar o contraceptivo combinado oral. O uso do DIU com levonorgestrel, cetato de medroxiprogesterona depô, o danazol, análogo de GNRH, e a desmopressina, que está muito mais na mão do hematologista usar, né, mas que pode ser utilizada nesses casos.
No sangramento intenso de causa ovulatória, o DIU com levonorgestrel, ácido tranexâmico, a pílula combinada, progestogênios contínuos ou cíclicos, a medroxiprogesterona de depósito, anti-inflamatório, GNRH e o danazol. E nos casos de sangramento com anovulação, é pílula e progestogênio de segunda fase, né? Sugerindo que a gente reponha a progesterona para esse endométrio onde está faltando progesterona. O anti-inflamatório ele pode ser usado em associação com outros. Na realidade, essas associações elas podem existir e, com cuidado, se refere à literatura, a associação do contraceptivo com o ácido tranexâmico. Aqui só um estudo para mostrar, né, o combinado de valerato de estradiol com dienogeste, e comparado com o placebo, houve uma redução importante da perda sanguínea. Aqui também comparando a efetividade, né, da melhora do sangramento com o DIU com levonorgestrel, contraceptivo hormonal, aqui é o danazol, e progestogênio oral, que seria deles, no caso, o menos efetivo. Aqui é um estudo que fez comparação de vários métodos, né, de modo geral, o que mais foi comparado com outros métodos foi o DIU com progestogênio, e ele é um bom método para conter o sangramento, né, de uma forma mais prolongada, obviamente. E o que seria menos efetivo, mas não inefetivo, mas menos efetivo só, seria o anti-inflamatório não hormonal. Ele deveria estar provavelmente associado aos casos em que houvesse só o desbalanço das prostaglandinas e prostaciclinas. Então sugere-se contraceptivo, progestogênios orais, o DIU com levonorgestrel, análogo de GNRH e o ácido tranexâmico, são métodos de alta eficácia no tratamento do sangramento. Medroxiprogesterona depô, baixa eficácia. E o danazol, considerado de baixa eficácia não pela ação da medicação, mas mais pela dificuldade da paciente em utilizar a medicação. E o anti-inflamatório, moderada eficácia. Para aquelas pacientes que têm, ou para as mulheres, melhor dizendo, que têm o sangramento associado ao uso de anticoagulantes, sugere-se o uso do DIU com levonorgestrel, progestogênio oral cíclico ou contínuo, análogo de GNRH e o contraceptivo combinado, que, como disse, apesar dessas estarem usando anticoagulantes porque tiveram um evento trombótico, o fato de estar usando o anticoagulante, elas estão protegidas e poderiam usar o contraceptivo. Em 2016 saiu um estudo bastante interessante na revista Blood, que é chamado Estudo Einstein, e que eles compararam o uso do rivaroxabana, que é um anticoagulante oral direto, com o Clexane, né, com a enoxaparina, melhor dizendo. E nesse estudo, tinha lá um dos últimos quadros do estudo, em que as mulheres foram mantidas com os seus hormônios. Então, eram combinados estrogênio mais progesterona, sódio progesterona, pílula anticoncepcional. Tiveram menos eventos trombólicos recorrentes do que as mulheres que não usavam não continuaram usando o método hormonal. Isso traz primeiro essa consideração. Posso continuar usando o método hormonal na vigência da anticoagulação? Ok. Segundo, sempre teve a critério do hematologista decidir por suspender ou não suspender o método hormonal na vigência do evento tromboembólico. Talvez hoje a coisa esteja mudando para que o hematologista tenha que discutir com o ginecologista se é pertinente suspender ou não. Porque suspendo um anticoncepcional, entro com um anticoagulante e um método menos efetivo, ela está grávida com risco tromboembólico maior do que aquele associado à pílula. Então são algumas considerações a serem feitas. Existem algumas perspectivas novas de tratamento. Então, um modulador do receptor de progestogênio, o ulipristal, em que pese que ele possa ter uma ação antiprogestogênica ou progestagênica no endométrio, foi visto que ele é efetivo em tratar o sangramento uterino anormal.
Inibidores da aromatase, da mesma forma. Foi feito um trabalho usando o letrozol comparado com análogo de GNRH, e teve efetividade em conter o sangramento. Antagonistas do GNRH, de forma diferente dos agonistas, que se ligam aos receptores e depletam a hipófise, né, das gonadotrofinas, esses daqui eles poderiam ser modulados de forma a diminuir a produção estrogênica e não suprimir completamente a produção estrogênica, sobretudo naquelas mulheres jovens que teriam que fazer o uso de forma crônica, com o risco aumentado, né, de perda de massa óssea. Androglaforide vem da medicina tradicional chinesa, é uma planta, e tem um efeito inibidor da inflamação. Foi testado, ainda na fase pré-clínica, mas parece que tem resultado. Anticorpos anti-TNF, eles existem, não podem ser usados de forma sistêmica, talvez usado em nanopartículas liberadas no ambiente intrauterino, da mesma forma que é utilizado o levonorgestrel. Dexametasona de segunda fase, né, quando a gente fala lá da 11-hidroxisteroide desidrogenase, faz todo sentido pensar, então, que se a falta do cortisol prolonga a fase inflamatória da menstruação, se eu der um pouco de cortisol, melhora. E, de fato, viu-se que 1,8 miligramas de dexametasona por 5 dias na fase lútea média diminuiu o sangramento endometrial. E também, da mesma forma que o TNF, também se repor o fator induzido pela hipóxia. A seguinte consideração: todos esses mecanismos foram falados relacionados com o evento, com as disfunções do endométrio, como causas endometriais. Tem um artigo interessante que ele diz que esses mesmos mecanismos eles acontecem nos casos de adenomiose, e a adenomiose está ali categorizada como uma causa estrutural. De modo geral, estrutural ou não estrutural, a parte funcional do sangramento uterino é o endométrio. Então, é o endométrio que deveria estar funcionando bem, seja na presença dos miomas, e há trabalhos que sugerem, por exemplo, que o clone alterado de células que levaram à formação do nódulo de mioma vai produzir, por exemplo, fatores angiogênicos de maneira também alterada. E isso tem implicação sobre a angiogênese endometrial. Então, talvez, no caso de miomas, talvez não, eu acho que é o que, como a gente deve ver, no caso de miomas, no caso da adenomiose, pólipos, assim por diante, a causa, no final, são causas endometriais. Todas elas acabam sendo causas endometriais, até a própria disfunção da coagulação são causas endometriais. E o que tem de interessante nessas novas perspectivas é que algumas são focadas em resolver o problema da causa endometrial. Porque, de modo geral, o que nós temos como forma de tratamento, nós tratamos de uma forma muito ampla o problema, sem, muitas vezes, focar na causa ali existente. Eu acho que era isso, professor, que tinha que trazer. Muito obrigado. Parabéns, Paulo, pela apresentação. Bem pontual, mas que trouxe... Podia acender a luz para a gente? Acho que aqui na frente. Eu acho que foi bem claro e mostrou aspectos novos no tratamento. Mas eu acho que a gente tem que reforçar um pouquinho, Paulo, na fase aguda do sangramento uterino anormal não estrutural, focando no não estrutural sem ter mioma, sem ter adenomiose. Por exemplo, no HU, que o nosso pronto-socorro lá no HU tem um movimento considerável, não é referenciado como daqui hoje. Então, a paciente chega, nós não vamos colocar um DIU com aquele sangramento abundante. Não temos mais o velho Premarin. Então, aí entra o anticoncepcional hormonal combinado, oral e em altas doses, como você falou, até 4 comprimidos, dependendo do caso, depende da situação, pode ser mais ou pode ser menos. E aí o tipo de progestagênio que usar.
tipo de progestagênio que usar, e é um progestagênio não derivado da progesterona, da pregnana. Usar um progestagênio que tem ação androgênica no endométrio, levando o que o professor Geraldo chamava de endométrio dimórfico, que atua mais no estroma e menos no componente vascular, que é o que os derivados da pregnana fazem. Perfeito. Então, acho que esse é um aspecto importante de ser colocado aqui. E eu quero te cumprimentar, realmente, você fez um trabalho, né, todos sabem, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui. O Paulo foi diretor superintendente do Hospital Universitário 4 anos, foi uma luta a administração do Paulo lá, a gente sabe, acompanhamos diretamente o Paulo lá, difícil, porque o hospital universitário sempre, infelizmente, tem isso, são territórios, né? E sempre foi um professor titular que tinha um poder muito grande lá, e houve uma quebra disso na gestão do professor Varane e do professor Hernandes. E o Paulo assumiu e conduziu maravilhosamente bem o hospital universitário, e, além disso, ele foi também superintendente de saúde da USP. Então, o Paulo cuidava da saúde de todos os servidores da Universidade de São Paulo. Então, isso, ele fazia as duas coisas. O Paulo viajava para o interior, indo nos diferentes campi da USP, para ver o atendimento de servidores, via convênio, discutia com os convênios, e se os convênios aqui em São Paulo, a saúde suplementar em São Paulo já é difícil, no interior é pior ainda. O Paulo teve que enfrentar as cobranças, os contratos exorbitantes que tinham, foi uma luta, e o Paulo fez tudo isso em 4 anos, sem contar isso, sindicato no HU, sindicato em todo que é lugar. Então, acho que pouca gente sabe isso que o Paulo fez nesses 4 anos, mas, felizmente, agora ele já está de volta, reassumiu o HU, o setor de ginecologia. Lá, hoje, nós temos a divisão de obstetrícia e ginecologia do HU. E isso não existia antes, nós fazíamos parte da divisão de obstetrícia, mas nós conseguimos mudar isso na gestão do professor Marcos Boulos. E o HU, hoje, nós temos um setor independente dentro da divisão de obstetrícia e ginecologia. E o Paulo faz todo esse trabalho. Então, Paulo, eu tenho realmente muito agradecimento para você por tudo que você fez e pelo que você faz aqui. Muito obrigado, professor. Quem queria falar, o José Maria, depois José Alcione, e acho que ou o Carlos, ou Pedro, ou o Carlos, falar sobre endometrite crônica, é um tema polêmico também, a professora Filomena tem estudado bastante, mas se um de vocês quiserem comentar, tá bom? José Maria? Parabéns. Está desligado. Deixa eu apresentar a Arielle. Desculpa, eu não apresentei antes. A Arielle é a nossa nova servidora. Ela cuidando agora do serviço de graduação da ginecologia. Ela era arquiteta. Fez um concurso aqui na vaga que era daqui. Então, agora é servidora. Que vai entrar por fora também. Desculpa, Arielle, não apresentei antes. Então, tudo relacionado à graduação e às nossas atividades. Paulo, parabéns. Aula bem didática, direta, né? E eu tenho algumas dúvidas, né? Você falou da medicina chinesa, mas aqui no Brasil nós temos também a unha de gato, né? Inclusive, a pessoa já usou para endometriose, dismenorreia. Eu queria saber se você sabe um pouco sobre isso. E a outra é sobre os progestagênios isolados do sangramento agudo. Por que é preocupação? Porque quem faz a promoção do endométrio, que já descamou ali para parar de sangrar, é o estrogênio. O progesterogênio, em geral, ele faz uma transformação endometrial, mas se não tiver endométrio, será que ele vai ter ação? Você tem experiência com isso? Zé, eu acho que a experiência clínica começar
trás para frente. A experiência clínica, acho que é o que a gente acaba tendo no dia a dia, que é ver que, de fato, a administração do progestogênio, como o professor bem disse, né, os derivados, os noraderivados da testosterona, principalmente, eles vão promover a atrofia desse endométrio. Não sei se eles chegam a inibir completamente o desenvolvimento do endométrio que descamou, que eu entendo que a sua pergunta está ali, né? O endométrio está descamado, está quase careca, os vasos abertos, e esse progestogênio atrapalharia ou ajudaria, né? Eu entendo que alguma ação ali você vai ter, o endométrio revitaliza, mas você vai ter uma inibição do crescimento. Eu vejo, nunca li a respeito disto especificamente, né, do progestogênio atrapalhar o desenvolvimento do endométrio. Mas eles são efetivos no tratamento. E eu entendo que, sobretudo, quando são usados, né, a longo prazo, sobretudo pelo fato de que você está evitando que o endométrio se desenvolva. Quanto menos endométrio, menos sangramento, de uma forma genérica, né? E a questão da unha de gato, eu sei que vocês têm um artigo escrito para a revista brasileira, né? Não sei se vocês comentam da unha de gato lá, eu acabei não tendo acesso ao artigo, mas eu não vi nada a respeito disso. Não sei também se entram algumas coisas do tipo, já ouvi falar, por exemplo, do uso da vitamina C para quem tem sangramento alterado, sangramento, sobretudo, relacionado com o uso do contraceptivo. E a gente sabe da história lá do escorbuto, que os marinheiros, quando não ingeriam a vitamina C, eles tinham problema de sangramento. E há artigos que falam do problema da deficiência de vitamina C em sangramento. Então, acho que são vários pequenos pecinhas que a gente, em algum momento, vai ter que encaixar tudo isso. Excelente, obrigado, hein? Só lembrando do progestagênio, eu insisto um pouco a Febrasgo fez uma revisão da nomenclatura. Tem progestógeno, gerógeno, e então a Febrasgo fez, bom que, principalmente os mais novos, né? E a nomenclatura recomendada é estrogênio, progestagênio e androgênio. É isso que a gente tem utilizado nas nossas publicações, em tudo. Acho que... Mas só para falar, então, do uso do progestagênio, isso já teve no século passado, que é chato falar no século passado, né? Mas era nos anos 50, não é, professor Laudelino? Nos anos 50, tinha aquele esquema de Albright. Não era isso, professor Laudelino? Albright? Exatamente. Altas doses de progesterona para dar uma exaustão endometrial. É mais ou menos o que você falou, né? E coibia o sangramento. Uhum. Mas dentro da fisiologia da remodelação endometrial, tem uma fase que independe de hormônio, logo após, nos primeiros dias, e depois são os fatores de crescimento e depois a ação do estrogênio, realmente. É o finalzinho, né? Por isso que o que norteava a terapêutica é alta dose de estrogênio para elevar o nível e aí parar o sangramento. Professor José Alcione. Paulo, é uma alegria te encontrar de novo. Você é citado toda semana no nosso ambulatório. Meu Deus. Porque eu sinto falta das nossas sextas-feiras que a gente discutia esses casos. E no nosso setor, nós temos um número bastante importante de sangramento anormal de causa não estrutural nas adolescentes. E duas coisas que eu cito, que aprendi com você, eu quero que você me confirme se eu posso continuar falando. Uma é em relação ao uso do anti-inflamatório não esteroide, que é usado indiscriminadamente para dismenorreia, inclusive para sangramento anormal. E eu não recomendo o uso, porque eu aprendi com você sobre a influência do anti-inflamatório lá na oxigenada, na cascata, né? E pode ser um indutor do sangramento anormal, o anti-inflamatório isoladamente. Segunda pergunta,
Você não valoriza a dosagem da ristocetina para um diagnóstico de uma doença do von Willebrand, sabendo-se da divisão em 3 subgrupos da von Willebrand? E em relação ao progestagênio, professor, nós temos, como nós não temos mais o famoso Premarin, porque na época do professor Bastos, professor Laudelino, que a gente tinha um pronto-socorro muito movimentado, a salvação nossa era o Premarin injetável. Mas hoje nós temos uma experiência muito boa no nosso laboratório com a noradrenalina na segunda fase. Inclusive, eu atendi 2 pacientes no estudo da criança com anemia plástica, que a única coisa que nós conseguimos deter o sangramento dela foi com noradrenalina 30 mg por dia. Bom, em relação ao anti-inflamatório, todo anti-inflamatório não esteroidal, ele é um potente antiagregante plaquetário. O mais potente desses anti-inflamatórios, obviamente, é o ácido acetil salicílico. Então, há uma recomendação para não se usar um anti-inflamatório não esteroidal naquelas que tiverem doenças da coagulação ou uso de anticoagulantes, porque você pode, de fato, piorar. É uma recomendação dos hematologistas, inclusive. A questão do cofator de ristocetina, ele é usado como um estímulo durante o estudo da agregação plaquetária, né? E eu confesso que esse é um estudo muito específico de quem está no laboratório de coagulação. Eu não sei o valor, diferenciar o valor da agregação de plaqueta com estímulo com a adrenalina, com a ADP ou com a ristocetina. Por isso que a minha sugestão é, está suspeitando de um problema de agregação plaquetária, porque o sangramento tem um caráter mucocutâneo, mandar para o hematologista. Eu não saberia avaliar essa importância da ristocetina, doutor Luciano. E a última pergunta foi a noradrenalina. Eu lembro quando fazia ambulatório com a professora Ângela, vi que a professora Ângela está aqui, eu lembro que foi citado um artigo que fez uma avaliação da transformação da noradrenalina, e 0,1% da dose de noradrenalina era transformada a etinil-estradiol. Da noradrenalina, né, ele é um norderivado, tem uma ação importante no endométrio, em termos de atrofia endometrial. Já tivemos caso no ambulatório da hemostasia de paciente que trombosou usando a noradrenalina, e a gente não sabe se essa eficiência ou eficácia da noradrenalina em parar o sangramento é por conta desta transformação, que se eu der 10 miligramas de noradrenalina, eu estou dando 10 microgramas de etinil-estradiol, se de fato essa transformação existe, né? Então, se isso daí, de alguma forma, nós estamos dando o etinil-estradiol, que tem uma ação pró-coagulante importante. Mas a gente sabe que a noradrenalina, com o nome noradrenalina, sem pensar nessas transformações, é uma medicação bastante interessante para ser usada nos casos de sangramento. Pedro Milione, o comentário, e depois o Gustavo Marcial. Online. Obrigado, professor. O Paulo fez um comentário que eu achei bastante interessante em relação à questão da endometrite, porque o grande problema que a gente tem é a falta de padronização. E não só a falta de padronização, como se você manda a mesma amostra em 2 laboratórios diferentes, o resultado é diferente também, né? Muitas vezes a gente... E eu acho que isso é um problema que a academia tem que resolver, porque se a gente for deixar na parte da medicina não fora da academia, as respostas vão ser absolutamente com interesses econômicos, e a gente precisa tentar se livrar disso para buscar uma resposta efetiva que nós estamos muito longe de alcançar. Na reprodução humana, muitas vezes a gente tem que abordar uma forma empírica de tratamento pela suspeita em função da falta do diagnóstico preciso. Eu imagino que com você é a mesma coisa. Isso é uma coisa que eu quero te perguntar: como seria essa sua rotina de, na suspeita, o tratamento e o controle? Porque não adianta você só tratar, se você está suspeitando, você tratou, e como que você faz o controle para saber se seu tratamento foi razoavelmente efetivo ou não? Antes de você responder, Iso quer fazer no microfone. Ele já responde. Em reprodução humana, o grande desafio nosso hoje realmente é essa questão da implantação embrionária, né?
tanto do ponto de vista de falha de implantação, quanto de perdas, né? Em muitos casos que você tem perdas consecutivas. E como o Pedro falou, o problema que nós temos a gente tem um overdiagnóstico de endometrite, eu acho. Eu acho que a gente tem um overdiagnóstico, mas também a gente não pode negligenciar essa possibilidade, né? Eu acho que depende muito do estereoscopista também que está fazendo o exame, na experiência dele, de bater o olho e ver alterações que ele suspeita e, como o Pedro falou, infelizmente a gente muitas vezes fica vendido, né? E acaba fazendo um overdiagnóstico, um overtratamento, submetendo muitas vezes essa mulher a um tratamento desnecessário, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado. A Eisenberg também quer fazer um comentário. Dani Eisenberg. E depois encerramos, acho que, com os reprodutivos. Obrigado pela oportunidade. No meu doutorado, a gente avaliou as pacientes com biópsia de endométrio e a gente viu nas pacientes que tinham fator tuboperitoneal, segundo o critério clássico, que seria o plasmócito no endométrio, a gente tinha 25% de endometrite. Como o Dr. Pedro falou, isso atrapalha muito, em alguns casos, a implantação embrionária. O padrão ouro seria a avaliação aí do microbioma no endométrio, né? Porque antigamente se achava que o útero era uma cavidade estéril, hoje em dia a gente já sabe que ele não é nada estéril e que a flora normal deveria ter 90% de lactobacilos, e está agora no comitê de ética da faculdade, já passou no departamento, um estudo de microbioma no endométrio para pacientes inférteis. Muito bom. Eu vou aproveitar, acho que eu também não comuniquei aqui, mais uma falha aí, olha. O professor Manuel Simões está aqui. Não sei se todos conhecem o professor Manuel Simões, que é professor titular de morfologia e genética, do Departamento de Morfologia e Genética, na biologia, na histologia e biologia estrutural. Apresentou-se, não por tempo, mas por desejo, ele é jovem ainda, na Escola Paulista de Medicina, e coincidiu quando ele se aposentou, tinha uma vaga para concurso no nosso livro. Eu convidei o professor Manuel, ele prestou o concurso, fez uma prova, foi aprovado, e hoje ele é pesquisador do livro. E o filho dele é nosso aqui, é o Dr. Ricardo Simões, que todo mundo conhece, e trabalha em Magaúna. Professor Manuel, o senhor quer fazer algum comentário sobre o endometrite? O senhor é um grande especialista. Não quer acrescentar mais nada? Tá bom. Bom, respondendo à pergunta do Pedro, assim, do ponto de vista prático, não há nenhuma confirmação pós-tratamento. A gente não faz, até porque há essa confusão inicial do diagnóstico. A coisa é conduzida de uma forma empírica também. Se você não vê mais causas para tratar, a gente não consegue avaliar isto, é um outro grande problema do sangramento, né? Você não tem marcadores biológicos que te dirijam para esta ou aquela causa, para que você trate a causa. Então a gente trata de uma forma geral o problema. Eu dou hormônio, né? Eu dou antifibrinolítico, eu trato a causa geral. E nesse mesmo raciocínio que a gente sempre foi acostumado a tratar o sangramento, a gente acaba dando, em alguns casos, a doxiciclina para o tratamento, porque também não se sabe nem se é a doxiciclina o melhor antibiótico para isso, e empiricamente é o que tem sido utilizado para tratar a endometrite. Mas vou aproveitar e deixo aqui também uma provocação para vocês da reprodução, porque dentro da leitura das questões do sangramento, apareceram algumas questões relacionadas à reprodução, sobretudo a interação, né, com a coagulação para você ter o processo de implantação, a invasão trofoblástica inicial, porque elas dependem também de proteínas da coagulação. Depende de plasminogênios, depende de fibrina. Existe um trabalho antigo, eu nunca mais consegui recuperar isso, que falava que a hiperagregação plaquetária
dificultava a invasão trofoblástica. Então, quanto de interação entre essas questões vasculares ou hemostáticas do endométrio existe e a dificuldade de implantação? Não só, talvez, a endometrite, talvez ela seja só um marcador de uma condição endometrial. A gente podíamos sugerir aqui, baseado nesses levantamentos, é que Pedro, Iso, o próprio Dani também, fazer uma revisão sistemática sobre esse assunto. A gente podia, tipo março ou abril, trazer algum resultado para nós aqui na reunião em 2023. A gente podia dar um prazo aí de uns 4 meses, que é tempo de sobra, hein? Pode ser? Então, tá bom. Gustavo Maciel e depois a professora Ângela. Muito bem. Paulo, parabéns, excelente revisão, como sempre. Bom tê-lo de volta. Lembro dos tempos em que, quando eu cheguei aqui, a gente dava plantão lá no PS, PSG. e você era meu parceiro lá, né? Bom, 2 coisas importantes que eu queria só comentar. A gente acabou de fazer, eu fui membro da comissão da SOGESP para formulação das recomendações. E nós passamos, um tempo atrás, um problema sério, que era o problema que eu chamo de viés da evidência. Ou seja, as melhores evidências, muito baseadas no que a indústria fazia, era, por exemplo, que para tratamento agudo se colocaria o dispositivo de levonorgestrel. O que, na clínica, a gente percebe que não tem o menor cabimento, né? Então, nessa última edição que foi feita agora no último congresso da SOGESP, a gente conseguiu a gente fez um posicionamento para a utilização de norethisterona para sangramento agudo, deixando o DIU de levonorgestrel para o sangramento crônico, né? Então, isso eu acho que foi uma coisa que, apesar das evidências, as melhores evidências eram evidências que não eram compatíveis com a realidade do dia a dia da clínica. Então, isso é um ponto só de lembrança, mas agora, com relação ao uso da norethisterona, só um ponto de atenção aí, que quando ela é em dose mais elevada, acima de 20 ou 30 miligramas, ela pode desenvolver um quadro de hipertensão, ela pode elevar um pouco a pressão dessas pacientes, né? Então, é uma lembrança que os pacientes são pacientes obesos, hipertensas, que sangram, a gente tem que ter uma certa parcimônia no uso da norethisterona contínua para parar o sangramento, que é só porque ele eventualmente pode piorar o quadro de hipertensão da paciente. Mas, Paulo, parabéns pelo trabalho, parabéns pela luta aí e muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Professora Ângela, por favor. Muito obrigado, professor Baracá. Eu queria falar 3 coisas. A primeira delas é dizer que, além de tudo que o senhor falou a respeito do Paulo Margarido, ele é aquele profissional que sempre, acompanhei a vida inteirinha profissional dele, tem sempre muita ética. É aquele profissional que a gente diz, esse tem uma ética, conduz direitinho as pacientes, e que a gente pode dizer, esse é amigo de verdade. Segundo, dar meus parabéns, que foi linda a apresentação. E terceiro, em relação ao que falou o Alcione, e a explicação que deu a respeito da acetato e norethisterona, que deu o Paulo, que a gente sempre estudou, é um dos medicamentos melhores de todos para parar a hemorragia. Com 20 miligramas por dia, cada comprimido tem 10 miligramas, o nome comercial é Primolutinor, 10 miligramas, 2 comprimidos por dia, em 20 dias vocês param o sangramento. 20, 30 dias, dependendo de cada caso. Depois, mantém ele 15 dias por mês, começando no 10º dia da menstruação. Geralmente, os 3 meses que faz isso já normaliza. Depois, nós damos 10 dias a partir do 15º dia e em 6 meses já nós estabilizamos o sangramento das pacientes.
ele funciona pela parte de etilioestradiol, que ele tem muito pequena, ele funciona muito melhor que o acetato de medroxiprogesterona, tanto por via oral como por via intramuscular. Meus parabéns, parabéns mesmo, Margarida. Eu fiquei muito feliz com a sua apresentação. Muito obrigado, professor Baracá, por deixar de falar. Professora Ângela, muito obrigado. Obrigado pelas palavras carinhosas. Foi uma oportunidade, foram mais de 10 anos acompanhando o ambulatório de ginecologia endócrina com a senhora, e foi um aprendizado bastante importante. Então, acho que isso daqui é reflexo do tanto que eu aprendi lá também. Eu quero dar um aviso. Nós estamos tendo o curso de imersão em sexualidade. Ontem foi o segundo dia, temos mais hoje e amanhã. Está sendo realmente fabuloso. E quem tiver interesse, é só entrar em contato com a Silvia Mancini, que ela possibilita o link para assistir. Ela está aqui, é um dos coordenadores do evento. A professora Elza estava ali, não estou vendo, ela está atrás do pilar agora. Mas eu vi a Elza aí também, e está sendo espetacular o evento. Então, quem quiser assistir, é uma oportunidade. Pode ver agora e pode ver depois também, que ele vai ficar disponível, não é, Bruno? 3 meses, o Bruno está coordenando essa parte online toda, de maneira muito, muito boa também. Então, quem quiser pode assistir. Eu vou passar agora a palavra para as considerações finais. Acho que tem muito lastro familiar, não é, professor Laudelino? Então, eu vou passar para o professor Laudelino fazer os seus comentários e, por favor, professor Laudelino. Palavra. Muito obrigado, professor Baracá. De fato, o Paulo é meu sobrinho, filho da minha irmã. Paulo, você realmente fez uma atualização muito boa sobre este assunto, né? E, de fato, você justificou a mudança de nome da antiga hemorragia uterina disfuncional, não é, professor Baracá? É assim que a gente falava, né? E renomeou face aos conhecimentos sobre os mecanismos de coagulação e hemostasia do endométrio. Mas eu vejo, já foi aqui bastante discutido, que a endometrite crônica continua na dúvida, e o professor Baracá até já nomeou aí uma comissão para avaliar melhor esta situação. Também não vou repetir o que você falou aí do primolutinor, dos anti-inflamatórios, o ácido tranexâmico no tratamento da fase aguda. Mas, como o professor Baracá falou, no pronto-socorro nós temos que resolver aquele sangramento. Saudades do primarim, fazer o quê? Não temos mais. Mas, antigamente também, Paulo, se fazia uma curetagem nas pacientes com uma hemorragia aguda. A ideia daquela época, você agora pode traduzir os conhecimentos dos dias atuais, era a ideia de se retirar aquele endométrio anormalmente desenvolvido, anormalmente com produção metabólica, e para começar tudo com endométrio basal novo. Ainda funciona a curetagem para melhorar uma hemorragia aguda? Posso? Claro. Excelente a colocação, viu, professor Laudelino? Eu acho que, então, vale a pena a gente lembrar também, e a curetagem curava o sangramento, a hemorragia, a antiga hemorragia uterina disfuncional em mais de 50% dos casos, né? E teve aqui a tese do professor Salvatore. O professor Salvatore, né, professor Laudelino, ele mostrou, a professora Ângela também se lembram disso, ele mostrou que tinha uma hiperplasia, uma hipertrofia nas arteríolas, com trombose, e isso tudo prejudicava quando você fazia a curetagem, você retirava esse endométrio anormalmente estimulado, em geral, pelo estrogênio, sem a oposição da progesterona. Por isso que melhorava o sangramento. Isso o professor Salvatore mostrou na tese dele, e mostrou também por que o sangue não coagulava. Tem esse trabalho do professor Salvatore, clássico. Paulo, por favor. Bom,
Estava achando até estranho o Titio não fazer pergunta, que toda reunião ele sempre fez, achei que estava sem microfone hoje, mas ficou para o final. Bom falar com você. A questão da curetagem, ela ainda é uma ferramenta, é prevista nos artigos que falam sobretudo os de revisão que falam sobre o tratamento, né, mas ela é citada, ninguém foi avaliar a fundo a questão da curetagem, ela é uma arma. Hoje, a primeira escolha a gente acaba tratando clinicamente, nós temos o ácido epsa-aminocaproico ou até o tranexâmico de forma injetável, tem uma efetividade muito boa em conter o sangramento, mas quando isso não tem resultado, e a paciente não vai tolerar doses, multidoses diárias de contraceptivo, a curetagem tem seu efeito. Muito provavelmente porque nós estamos removendo, né, como o professor Laudino disse, o endométrio que está doente, e doente por vários motivos, seja pela própria causa endometrial ali, uma atividade inflamatória aumentada, eu estou produzindo mais metaloproteinases. A outra condição é nos casos de anovulação, onde você tem um endométrio que só proliferou, não teve o estímulo progestacional, não houve o estímulo para o desenvolvimento dos mecanismos adequados de contenção e reparo endometriais, e por conta disso, muitas vezes o sangramento ele é chamado de assincrônico, então ele sangra numa parte do endométrio que está sendo regenerado, sangra em outra, e quando a gente faz a curetagem nesses casos, a gente remove todo o endométrio buscando devolver o sincronismo do funcionamento do endométrio. Então, o professor Rodrigo tem sim sua função ainda a curetagem. Muito bom. Bem, quarta que vem, em virtude do Congresso Brasileiro, que já começa na quarta, nós não vamos ter reunião, conversei com o Nilson, então a gente achou melhor suspender a reunião da próxima quarta e voltamos no dia, na 29. Não, antes, 22. 22 ou 23? 23. Poxa vida, então vamos dar uma salva de palmas para a Silvia. E ela traz o bolo para a reunião do dia 23, então. É 23, não é isso? Tá bom? Então, olha, um bom final de dia e bom resto de semana a todos. Obrigado, hein? Paulo, parabéns mais uma vez. Obrigado, professor.